Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Aqui é o Stefano, estou com mais uma análise dos scouts aqui de um jogador que também tem sido ventilado no Cruzeiro para essa contratação da janela de meio de ano, que é o meio de campo Matheus Henrique. Ele, como todo mundo já sabe, brasileiro, 26 anos, 1,75 m de altura, posição meio de campo, pé direito, tem usado a camisa 7 lá no Sassuolo. Se a gente analisar as estatísticas mais recentes dele na Série A, primeira divisão do Campeonato Italiano, ele tem variado aqui a nota entre 6,4 e 7,5, uma média de 6,81 nos últimos jogos. Então, uma média bastante interessante. A gente sabe que o Campeonato Italiano é um campeonato de bastante disputa física, de bastante intensidade, de muita marcação, e os dados aqui do Matheus Henrique são bastante interessantes na temporada. A gente vê aqui no Hitmap que ele tem bastante movimentação no meio de campo aqui, na defesa, no ataque, pela esquerda, pela direita, até mais pela esquerda do que pela direita. Nessa temporada ele já fez 31 jogos, sendo 27 de titular, ou seja, 4 entrando no segundo tempo, média de minutos de 81 minutos por partida, ou seja, todas as vezes que ele entrou como titular, ele deve ter jogado grande parte do tempo. No ataque, para um meio de campo, 2 gols, uma média bastante interessante, um gol a cada 1.251 minutos. Ele tem média de 0,1 gols por partida, 0,6 chutes chutes de finalizações por jogo, desculpem a gagueira, e uma média de chutes no gol de 0,2 por partida. Ele tem um total de 4 grandes chances perdidas e uma taxa de conversão de 11%. Para um meio de campo aqui me parece bastante interessante. Mas vamos ao que realmente interessa para um meio de campo. Passe aqui, ele tem 2 assistências, isso é bastante interessante. Ele tem uma média de 42 ações com a bola por partida, uma média de uma grande chance criada por jogo e uma média de 1,2 passes decisivos por jogo. E aqui que eu acho mais interessante, um percentual de 83% de passes certos por partida, sendo que uma média de 91 considerando em passes certos no campo de defesa e uma média de 76% de passes certos no terço final. Então isso aqui já é um indicador de que ele não é tanto de chegada no ataque, mas é um jogador mais construtor jogando no meio de campo. Ele tem um percentual de tentativa de 1,9, uma média de 1,9 bolas longas por jogo, né, de lançamentos, e de 1,7 passes forçados certos por jogo. Defendendo aqui, ele tem bastante dados interessantes aqui também, 0,8 interceptações por jogo, isso aqui é uma média perto de uma interceptação por jogo, é um indício de que ele tem um posicionamento defensivo bastante interessante, 1,4 desarmes por jogo é bastante interessante, também mostra uma capacidade dele de combate físico na defesa, uma média de meia bola recuperada. Aqui eu fiquei sem entender esse dado aqui, não ficou confuso com esse de baixo. Mas uma média de 4,5 bolas recuperadas por jogo é uma média bastante interessante. Ele cometeu apenas 3 erros capitais no total da temporada, e esses erros aliás, 3 erros terminaram em chute a gol e outros 3 erros terminaram em gol. Não sei se esses aqui são os mesmos erros ou não. Drible não é tanto forte dele, por ser um jogador mais defensivo, provavelmente. Ele tem 6 cartões amarelos, teve um segundo amarelo que terminou nesse cartão vermelho aqui. Um dado que eu quero muito analisar aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar, é os dados dele nesse jogo aqui contra o Lecce. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Acho que eu vou conseguir aqui. Beleza. Nesse jogo contra o Lecce, ele foi titular. Teve a nota de 7,5. Foi um jogo relativamente recente. Deixa eu achar a data aqui. Apesar do Sassuolo ter perdido, ele teve uma nota consideravelmente boa, mesmo no time tendo perdido. Só tentar encontrar a data desse jogo aqui. Foi na 33ª rodada, então tem pouco tempo. Mas eu quero olhar os scouts dele nesse jogo especificamente. Ele foi um meio de campo aqui construindo um pouco mais pela esquerda, bastante presença ali no círculo central, jogou os 90 minutos, teve um total de 78 ações com a bola, um total de 79 passes certos, sendo que 2 passes foram decisivos, ou seja, poderiam ter virado oportunidades de gol. E ele tentou um total de 11 bolas longas, sendo que 4 deu certo. Outro duelo, então, outros dados interessantes aqui, ele acertou os 3 dribles que ele tentou, ele ganhou 8 de 10 duelos no chão, e também todos os 3 duelos aéreos ele ganhou.
E teve só que esse dado aqui eu acho muito perigoso porque ele teve 15 perdas de posse de bola ao longo do jogo. Sofreu uma falta, fez 4 cortes, uma interceptação, 4 tackles, que era o tranco de corpo ali, e sofreu 2 dribles. Ou seja, a gente vê que ele tem uma característica boa de construção, mas eu tenho muito receio dessa característica de perda de posse de bola, parece ser um ponto a melhorar nele, que é um ponto que eu costumo falar muito do Lucas Silva no time atual. Eu acredito que ele tem um potencial muito grande para fazer sombra ao Lucas Silva, ou até mesmo para ter a vaga como titular. Eu vou fazer em breve um outro vídeo falando das táticas do Cruzeiro e opções que eu acho bastante interessantes serem apresentadas para o nosso querido Seabra. E é isso aqui o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É isso, gente. Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom descanso aí para quem estiver vendo à noite, ou um bom dia, um bom trabalho aí para quem estiver vendo de dia, tá bom, gente? Deus abençoe.